Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui no consultório do Dr. Fábio Kitahara. Ele é médico otorrinolaringologista e hoje nós vamos falar sobre ronco. Doutor, o que é o ronco? Bom, vamos lá. O ronco nada mais do que um ruído, né? Um ruído que a gente faz quando a gente está dormindo. E isso aí, na verdade, é um sinal de que tem algum problema aí na nossa respiração. Não é normal roncar, né? Isso aí se deve muito a um relaxamento da garganta que acaba causando essa vibração aqui na parte da nossa faringe, que a gente acaba chamando isso como ronco. Mas até bebê ronca, né, doutor? Às vezes o senhor vê criança pequenininha fazendo aquele barulho, aquilo lá não é ronco? Aquilo é ronco. O ronco, na verdade, ele pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, né? Desde recém-nascido, criança, adolescentes, adultos, até idosos, né? E cada perfil de faixa etária tem causas diferentes, né? No caso aqui, bebês, crianças, geralmente é muito comum a gente estar lidando com quadros relacionados ao aumento de amígdala, aumento de adenoide, aquilo que a gente chama de carne esponjosa, né? E no caso de bebês, que são recém-nascidos, às vezes um simples bloqueio, uma simples obstrução do narizinho, que é bem pequenininho, já é suficiente para causar ronco nessa faixa etária. O ronco causa problema para as pessoas, doutor? Problemas de saúde? Sim, o ronco, na verdade, como eu disse, ele é um sinal, né, de que algo provavelmente está errado, né? A gente sempre se refere ao ronco como uma ponta de um iceberg, né? Ou seja, ele é um sinal que pode vir ou não estar associado àquilo que a gente chama de apneia do sono, que realmente isso já seria uma parada que a gente tem na nossa respiração no momento que a gente está dormindo. Então, o sono já é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, sim, ele precisa ser investigado realmente para poder não causar esses prejuízos aí na qualidade de vida da pessoa. O senhor pode me esclarecer o que é apneia? Então vamos lá, a apneia é um problema que seria um fechamento da nossa respiração aqui no nível da garganta, né? Que isso acontece realmente quando a gente está dormindo, por isso que chama-se apneia do sono, né? E esse fechamento ele acontece por algumas alterações que as pessoas têm na anatomia da garganta ou por problemas que elas possam vir a ter no decorrer da vida, né? Como por exemplo ganho de peso, né? Sedentarismo, uso de bebidas alcoólicas, isso tudo facilita esse relaxamento aqui ao nível da garganta, causando essas apneias do sono. E a questão do ronco, tem como prevenir, doutor? O ronco tem como prevenir, né? Eu havia comentado que assim, não é normal roncar, seja em crianças, seja em adultos, exceto aquela situação quando a criança está muito cansada porque brincou muito, porque se divertiu o fim de semana inteiro, ou quando está um pouquinho resfriada, uma crise alérgica, naturalmente ela vai roncar por um curto período. Mas o ronco contínuo, o ronco diário, associado com aquela respiração de boca aberta na criança, isso aí precisa ser melhor investigado, né? Porque é muito comum hoje em dia a gente se deparar com adultos que têm ronco e que têm apneia devido ao fato de eles terem já isso na infância e não ter sido tratado corretamente, né? Então é muito comum essa associação de pessoas que têm ronco na fase adulta já serem roncadores desde a infância e deixaram isso aí prorrogar com o tempo, né? E qual que é o diagnóstico? Assim, o diagnóstico é feito porque alguém que dorme vê a pessoa roncando, mas o tratamento é feito como, doutor? O diagnóstico, veja bem, o ronco por si só, eu sempre falo para os pacientes, né, ele não precisa de exame, né, a pessoa vem aqui já com o companheiro ou a companheira já com essa queixa, às vezes a pessoa já vem com uma gravação, com um áudio, então assim, para ronco realmente não precisaria de um exame específico. Já a apneia, sim, existem exames hoje específicos para avaliar essa questão de apneia, é um exame que chama-se polissonografia, né? Consiste no exame que a pessoa tem que dormir uma noite aleatória num serviço especializado e durante essa noite que ele vai estar sendo avaliado com vários sensores, é avaliado se ele tem ou não apneia,
quanto dessa apneia é frequente aí durante a noite avaliada, que tipo de apneia que existem alguns subtipos de apneia, para daí a gente poder realmente graduar, né? Ou seja, ver qual que é a gravidade da apneia, para daí sim a gente correlacionar quais são as causas que possam estar causando isso e as opções de tratamento. Certo. E o senhor falou que tem como prevenir o ronco. Como é que se faz a prevenção? No caso da criança que tem um histórico de ronco, né, dorme de boca aberta, tem sono agitado, já vai no dentista com aquelas alterações na dentição por conta de vício de dormir de boca aberta, né, isso realmente, faça uma avaliação com o otorrino, né, de repente é um quadro alérgico, de repente é um quadro lá de aumento de carne esponjosa, das amígdalas, e aí se você focar nesse tratamento já para resolver o ronco nessa faixa etária, que é uma faixa etária de mais fácil resolução desses quadros, isso já não deixa de ser uma prevenção já na fase adulta, né? Caso a pessoa nunca teve problema com ronco na infância e começou a desenvolver isso numa fase mais tardia, na fase adulta, já mais para frente, aí a gente tem que investigar essas causas externas, né? Hoje em dia é muito comum a gente estar atendendo aqui pacientes com ronco, né? Por conta da pandemia. A pandemia fez o quê? A gente acabou ganhando peso, porque a gente parou de fazer as atividades físicas, porque o estresse do dia a dia fez com que as pessoas aumentassem o consumo de bebida alcoólica, o próprio estresse, isso tudo associado, ele acabou causando um aumento dessas incidências de ronco na população, e aí isso é uma coisa que também a gente leva bastante em consideração. Então, hábitos do dia a dia, atividade física, uso de medicações, uso de bebida alcoólica, isso tudo influencia aí na questão do ronco. E o tratamento, ele é sempre cirúrgico, doutor? Não é sempre cirúrgico, né? Então, realmente, a gente se baseia muito naquele exame chamado polissonografia, para a gente realmente ver qual que é a gravidade do problema, e a cirurgia é uma das opções, né? Então, assim, seja uma cirurgia do nariz, seja uma cirurgia da garganta, ou às vezes uma cirurgia conjunta, né? Caso a pessoa tenha um desvio de septo, ou aquela carne esponjosa, ou uma amígdala muito grande, e tem alguma indicação de cirurgia que vá ser suficiente, realmente existe a opção. Quais outras opções existem, né? Como eu comentei anteriormente, né? Você melhorar todos esses fatores de sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, horários regulares para dormir e acordar, isso já é uma opção. Tem algumas pessoas que eles têm ronco só dependendo da posição do corpo, dormir de lado, dormir de barriga para cima. Então existe um tipo de tratamento que a gente chama de terapia posicional, ou seja, a pessoa só o fato de dormir de lado já o ronco acaba. Então tem umas terapias que facilitam isso. Tem algumas situações que a pessoa às vezes pode lançar mão de fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo para poder fortalecer toda essa musculatura que a gente tem no pescoço, que com o passar da idade ela vai ficando flácida, piorando o ronco. Tem situações que a pessoa pode lançar mão de um aparelhinho de dente, que a gente chama de aparelho intraoral, também para melhorar essa flacidez aqui da garganta. E como última opção em casos graves, casos extremos, existe um tipo de tratamento hoje em dia que a gente chama de CPAP. CPAP seria uma máscara nasal, realmente para poder jogar o ar ambiental da onde a pessoa está dormindo com uma pressão para vencer essa flacidez aqui do pescoço. Então veja, tem um leque de tratamento de ronco-apneia, né? A gente atribui só a cirurgia, mas tem desde opções mais simples, tem opções mais extremistas, mas não é só a cirurgia não, tem várias opções. Sim, doutor, e quando realiza a cirurgia, a efetividade é 100%? A pessoa não vai voltar a roncar? Não, a cirurgia na verdade a gente sempre atribui assim, é um passo do tratamento, né? Dificilmente a gente vai lidar com um perfil de paciente que ele já tem uma atividade física diária, que ele está com peso bom, que ele não tem hábitos errôneos no dia a dia, e aí ele tem um bloqueio no nariz, um bloqueio na garganta, que a gente faz a cirurgia e ela por si só resolve. Isso aí é mais a exceção do que a regra, né? Por que o obeso tem mais propensão a roncar?
O obeso tem mais propensão a roncar porque quando a gente ganha peso, quando a gente engorda, né, a gente até brinca, né, com esses óculos, você engordou, porque essa região aqui acaba ficando um pouquinho mais alargada. E por dentro da garganta acontece o contrário, ela começa a ficar mais estreita, né? Então o depósito de gordura nessa região aqui da garganta, causando esse estreitamento aqui do que a gente chama de faringe, isso facilita o ronco, né? E geralmente assim, a pessoa que ganha peso, ela ganha peso porque está com alguma alimentação inadequada, está com atividade física aí em falta, mas então isso tudo também junta, se soma e aí facilita o ronco obeso. Mas não é uma regra, tem muitas pessoas que você vê que tem obesidade e por que parece não ronca, né? Então não é só o ganho de peso que está associado, existe inclusive até fator familiar, né? Então quem tem pai e mãe que já é apneico grave, que já trata com esse CPAP que eu comentei, então ele tem uma chance maior de desenvolver a apneia por conta do tipo de fibra muscular que a gente tem aqui na garganta. É um músculo, esse músculo ele é variável de pessoa a pessoa. Tem pessoas que têm uma fibra muscular mais tensionada, tem pessoas que têm uma fibra muscular mais relaxada. Então existe inclusive um componente aí hereditário, né? Doutor, eu queria fazer um parêntese. Qual a importância da pessoa respirar corretamente? A respiração nasal ela é fundamental, né? O normal é a gente dormir respirando pelo nariz, de boca fechada, né? E isso realmente já é um fator que ajuda na questão do ronco, né? Grande parte do nosso ronco é realizado de boca aberta, né? A gente ronca respirando pela boca, né? Por que a pessoa respira pela boca? É porque ela tem alguma obstrução? Tem alguma obstrução, né? Tem alguma obstrução, seja um problema alérgico, seja um problema anatômico de desvio de septo, cárie esponjosa, alguma sinusite crônica, qualquer situação dessa, né, que faz com que no ato de dormir o ar realmente ele não vai passar pelo nariz e a gente acaba abrindo a boca aí como se fosse já um acessório, alguma coisa para a gente poder vencer essa dificuldade, né? A obstrução no nariz, né? Todo mundo acho que já teve uma situação ou outra que o nariz tranca, né? Quando a gente está com o nariz trancado, a gente dorme mal, a qualidade do nosso sono é ruim, a gente acorda mal, porque ele é fundamental aí para a gente ter um padrão de sono aí sem estar muito alterado, e a parte do nariz ele é fundamental. Qualquer dessas terapias que eu comentei anteriormente, seja com o aparelhinho de dente, seja com a parte desse CPAP, o nariz ele tem que estar bom, né? Então você comentou da questão de cirurgia, às vezes a cirurgia ela é um complementar para a gente dar sequência desses outros tratamentos. Então assim, a respiração do nariz ela é fundamental. Eu costumo brincar, doutor, porque o meu filho tinha problema que o nariz, a garganta e o ouvido são primos, né? Então a questão de formação de cera no ouvido tem tudo a ver com a questão da respiração também, não tem? Nem tanto, né? Porque a questão da cera todo mundo tem essa produção da cera do ouvido, né? Lógico, somos pessoas diferentes, tem gente que tem mais produção, tem gente que tem menos produção, tem gente que a cera é formada no ouvido e ela automaticamente é expulsa de tempos em tempos, tem gente que já tem um aspecto da cera mais caramelizado, mais espesso, mais líquido. Então isso aí na verdade é uma variação porque somos pessoas diferentes. Mas realmente assim, não teria uma relação direta entre a pessoa ter uma dificuldade respiratória, um ronco, com mais formação de cera. Isso não tem uma relação direta não. E nem a questão de inflamação de garganta, essas coisas. Aí sim, nesse caso realmente, né, o fato da respiração do nariz não ser eficiente e a gente sempre está respirando pela garganta, sim, isso facilita as infecções, né? Porque o ar realmente para poder chegar na parte dos nossos pulmões, ele tem que vir preparado, né? O que seria vir preparado? Ele tem que vir aquecido, ele tem que vir umidificado, ele tem que vir filtrado e todo esse processo é feito pelo nariz. Ele passa pelo nariz, ele chega preparado no pulmão e aí isso é a situação ideal. Quando a pessoa respira muito pela boca por alguma obstrução no nariz, o ar vai direto, ele vai sem filtrar, sem aquecer, sem umidificar, e isso realmente ele vai com uma qualidade pior, né? Então pessoas que, por exemplo, têm asma, realmente
são pessoas que geralmente estão associadas com algum problema de rinite, de sinusite. Existe essa associação direta, né? Sim. Doutor, e aqueles adesivos que a gente vê às vezes publicidade para colocar no nariz para melhorar e roncar? Que lá funciona? Os adesivos, veja bem, né? Muitos atletas de ponta, você vê, esses corredores, tudo mais, eles usam porque o adesivo nada mais vai fazer com que ele vai tracionar a pele aqui um pouquinho para cima do nariz e isso acaba abrindo um pouquinho as narinas, os buraquinhos do nariz, né? Em se tratando de ronco, né, não é uma coisa realmente tão efetiva, né? A gente só focar o problema no nariz para tratar o ronco realmente já não vai ser suficiente, até porque o ronco está mais relacionado ao problema na garganta, né? O nariz ele é uma interface, ele é um intermediário, ele tem que estar funcionando bem, mas é um problema na garganta que é o que mais é responsável por essa vibração, em relação ao ronco, em relação à apneia. Então esses adesivos eles funcionam muito bem, na minha opinião, mais por uma questão de prática esportiva, tudo mais do que necessariamente aí para resolver um problema do ronco. Certo, aí o senhor falando da importância da garganta, eu fiquei pensando, as pessoas que usam a voz, cantores, eles têm menos propensão a roncar? Porque eles têm que ficar fazendo exercícios para... Os cantores, né, na verdade, como eles fazem todo esse trabalho de vocal, então eles usam muito essa musculatura aqui realmente da faringe, do pescoço e tudo mais, eles têm essa região toda mais fortalecida, eles roncam menos, né? Existe um estudo que mostrou que existe uma comunidade, se não me engano, no interior da Inglaterra, pessoas idosas que participam de um coral, foram fazer um estudo nesse grupo populacional, as pessoas lá não tinham ronco, não tinha apneia, mas provavelmente relacionado muito a esse trabalho musculatório aqui da parte de canto, como você comentou, mas isso realmente existe. Daí é onde a gente se baseia nesse tratamento com fono, né? Às vezes a fono ela vai fazer esse trabalho de fortalecimento dessa região faríngea, né? Dependendo dos casos, se for um caso leve, às vezes já é suficiente para poder amenizar pelo menos a questão do ronco, né? Sim, o senhor me falou que 40% da população acima de 50 anos roncam. Existe aí uma Estatística. uma porcentagem alta, né? Porque 40%, imagina, né? Cada duas pessoas, pelo menos uma tem o ronco, né? O que acontece é que, assim, na maioria dos casos, o homem ou a mulher tem ronco e eles não procuram ajuda, né? Para eles é uma situação normal, porque está muito cansado, mas chega um momento que, às vezes, um problema que é um problema inicialmente social, né? Do barulho, atrapalhar o sono do companheiro, companheira, né? Às vezes a gente lida já com um problema maior, né? A pessoa vem me procurar já depois de anos de ronco, então a gente faz essa investigação e já começa a lidar com um problema de apneia, às vezes uma apneia grave e tudo mais, que assim, precisa tratar, né? O ronco precisa ser tratado, a apneia precisa ser tratada, sim, né? Porque a apneia ela tem vários problemas que possam acarretar ao longo da vida, né? A apneia o que a gente chama de fator de risco, né? Então se ela aumenta muito, desde problemas infarto, problemas de derrame, problemas de hipertensão, problemas de arritmia, problemas de sobrepeso, problemas metabólicos, isso tudo por quê? A gente dorme praticamente um terço do nosso dia, né? Pelo menos 8 horas, um dia de 24 horas a gente está dormindo, né? E essas 8 horas, quem tem apneia, ela está com um problema constante, né? Então, a hora que a pessoa dorme, o organismo dela está funcionando toda de forma errada por conta dessas paradas de respiração, né? O oxigênio altera, a circulação altera, o funcionamento do coração altera por conta dessas apneias. Então a gente sempre fala, detectou, né, diagnosticou o problema de apneia, tem que tratar, né? Sim, até porque talvez essa questão do ronco é uma questão cultural, as pessoas acharem que é normal, todo mundo ronca, né? Já que o percentual é muito elevado, né? Mas é algo que compromete a qualidade de vida, né? De quem dorme e de quem dorme ao lado, né? Principalmente, né? E geralmente é comum essa associação. O marido que ronca e a esposa que tem insônia.
Então, eu recebo muito paciente que já nem dorme no mesmo quarto. É muito comum. A pessoa fala, já durmo na sala faz anos, minha esposa não consegue dormir porque o ruído é muito alto, às vezes eu acordo mesmo com o meu ronco e tudo mais. Mas como num primeiro momento o paciente não sente qualidade de sono ruim, não sente aquele cansaço durante o dia, aquela dificuldade de concentração, memória e tudo mais. Por quê? Porque no primeiro momento a apneia, num caso leve, ela não dá muito desses sintomas durante o dia. A partir de um certo momento que a apneia começa a ser moderada, é onde a pessoa às vezes começa a procurar ajuda. Doutor, muito obrigada.